sou o presbítero Leandro, no canal Atalaia Missionário, conversando hoje com o pastor e fundador da Igreja Pentecostal Mundial, Sérgio Luiz da Silva de Oliveira. A paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, presbítero Leandro. Pastor, nós conhecemos a igreja atualmente. E o que mudou em 3 décadas na experiência do Senhor de trabalho na obra? Mas antes, visite o nosso canal no YouTube, Atalaia Missionário. Se inscreve e ative o sininho. Vamos às perguntas. Para podermos entender melhor, o tempo de trabalho do pastor, nós temos que saber o tempo de conversão, a idade que o pastor tem. Pastor, o senhor hoje tem quantos anos? 57 anos. Eu nasci 15 de março de 1965. Então isso tem aproximadamente mais 3 décadas, que o senhor está aí acompanhando essa mudança assim brusca, como podemos dizer assim. Nós somos novos, estamos vendo agora, mas no caso o senhor já vem acompanhando um pouco a travessia aí da igreja regional. Com quantos anos o senhor se converteu? 18 anos, há 39 anos atrás. Quantos anos o senhor tem de evangelho? 39 anos. 39 anos. Caminhando para 40 anos. De convertido, no caso. De convertido, batizado. Antes do senhor se converter, o senhor tinha alguma religião? Não, eu era neutro, porque a minha família, a maior parte era espírita, seguia o segmento da Umbanda. E a outra parte católico, e eu não tinha definição de religião. Fala-nos um pouco de como era a igreja na década de 80, a respeito dos dons e manifestações reais do poder de Deus, como que funcionava, se tem muita diferença para a igreja atual. Existe muita diferença para a igreja atual, de vários aspectos. Primeiro que a manifestação dos dons, na época que eu me converti ao Evangelho, os crentes eles levavam a vida cristã muito a sério. Eles se consagravam, se santificavam. E hoje em dia nós vemos muitas invenções, porque nós sabemos que no mundo espiritual existe 2 tipos de manifestação espiritual, Deus e os demônios. E do lado natural também a carne procura imitar as coisas que parecem ser de Deus, mas eles levavam muito a sério uma vida de santificação, de consagração. Os dons não eram assim impedidos, mas as coisas eram levadas mais a sério. E as buscas eram mais frequentes assim? A igreja tinha mais propósito, mais orações? A igreja ela vivia em santificação e oração. Às vezes, era um propósito de 30 dias de orações, propósito de consagração, de jejum. Tinha trabalho de consagração, pelo menos na denominação que eu aceitei Jesus, na Assembleia de Deus, havia trabalho de consagração todos os sábados. E você podia ir numa consagração no sábado, na segunda, porque nas outras filiais, na terça, na quarta, todo final de semana tinha vigília em uma congregação. E a busca era constante. Fora as orações que os irmãos faziam na casa de um irmão, na casa de outro. Se você chegasse na casa de um irmão, a primeira coisa que se fazia era levantar uma oração. Então o povo vivia, uma vida consagrada. Não
uma coisa muito comum na nossa época. Não, hoje é difícil, porque as pessoas abriram mão da busca. As pessoas não buscam mais como se buscava anteriormente. Entendeu? Só não buscam mais. A busca hoje é muito superficial. Eu escutei uma entrevista com um pastor há um tempo atrás e perguntaram para ele sobre esse assunto, oração. Ele falou que tirava o chapéu para um pastor que orasse pelo menos 1 hora por dia. Eu falei para minha esposa, ele não ora. Como os apóstolos, né? Que Jesus pediu para que eles orassem pelo menos 1 hora. 1 hora. Jesus falou para os discípulos, sabe que você não pode velar comigo nem 1 hora? E a doutrina dos apóstolos, né? Já que nós tocamos no assunto aí dos apóstolos, estava na maioria das denominações. Na maioria das denominações estava a doutrina, porque o povo levava mais a sério a palavra de Deus, né? Eles levavam mais a sério os ensinamentos e seguiam o que está escrito na Bíblia, né? Diz que a igreja primitiva perseverava na oração, na comunhão do partir do pão e na doutrina dos apóstolos. Por isso havia entre eles abundante graça. E a igreja levava a sério, entendeu? A busca. Era mais fácil sair assim para pregar em outras igrejas ou outras denominações, o fato de ser encontrado mais a doutrina em outros campos, né? Assim, hoje não é muito comum, assim. Não era mais fácil. Por quê? Porque havia critérios. Havia critérios. Né? Ninguém saía da sua congregação, ainda que fosse um pregador, para pregar em outra congregação, ou até mesmo em outra denominação que era difícil, se não tivesse sido liberado pelo pastor. E também outra coisa que se media era testemunho e caráter. Então não era muito comum, pregava-se muito assim na própria denominação e no campo de trabalho, entendeu? Eu sendo jovem, né, eu pregava num culto de mocidade do mesmo campo, entendeu? Mas com a liberação do pastor. Sim. E digamos assim, essa regra protegia bastante, né? Que é uma coisa que nós não vemos muito hoje. Protegia porque os crentes, os líderes, eles eram muito zelosos. Eles eram muito zelosos. Qual o ponto mais crítico que o senhor vê hoje para o senhor chegar a essa conclusão? O ponto mais crítico que eu vejo hoje é que banalizaram tudo. Banalizaram tudo. Hoje não se tem mais, como se diz assim, o exercício da doutrina. A igreja de Deus, ela tem hierarquia. É Deus, o líder supremo. Depois vem o pastor presidente ou o pastor da congregação. E hoje liberaram tudo. Hoje liberaram tudo. Entendeu? O afrouxamento da exigência fez tudo ficar muito liberal. Como dar autonomia, assim. Claro que nós estamos aqui, mas né, não é uma conversa informativa, né? Não degradativa e nem atacando, não. Mas isso também hoje dá uma
possibilidade de alguém sair de uma denominação e abrir uma para ela por conta própria. Mas isso ficou normal hoje. Hoje existem pessoas que congregaram um ano numa denominação, aceitou Jesus, foi batizado, congregou um ano, saiu dali e abriu um trabalho. Hoje você vê isso, é normal. Entendeu? Por quê? Porque o afrouxamento leva a isso. O afrouxamento leva a isso. O que está acontecendo com a igreja hoje, assim, no ponto de vista bíblico? No ponto de vista bíblico, hoje na igreja está se cumprindo o que o apóstolo Paulo falou. Nós estamos vivendo dias da extrema corrupção dos últimos dias. A corrupção, ela tem levado a essa situação. É como a palavra de Deus, ela está escrita no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 1 ao versículo 5. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, brásfimos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia delas. Destes a parte. Então nós estamos vivendo a extrema corrupção. É como está escrito no livro de Timóteo, 1 Timóteo 4, versículo 1. Saiba, porém, isso, que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, por darem ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônio, pela concupiscência de homem que tem cauterizado a sua própria consciência. Isso é resultado da corrupção. Resultado da corrupção. Então a Bíblia fala diretamente sobre isso. A Bíblia fala diretamente sobre isso. Porque Paulo está escrevendo uma carta para Timóteo, para ser passada para as igrejas. Entendeu? Isso é corrupção. O povo, paulatinamente, tem deixado a doutrina. O que se ensinava há 40 anos atrás, hoje não se ensina mais. Em muitos lugares, não vou generalizar. E quando aparece alguém falando a respeito dessa parte da doutrina, é tido como fanático, como maluco. Né? Mas a realidade é que não a igreja, mas as denominações estão caminhando num desvio e estão entrando na corrupção. Por que fiz separação entre igreja e denominação? As denominações. Porque denominação não é igreja. Denominação, ela é uma instituição que foi instituída para controle das autoridades, entendeu? Então o senhor está falando que tem diferença entre igreja e denominação. E denominação. Igreja é corpo de Cristo. No corpo de Cristo não tem corrupção. No corpo de Cristo não tem suborno. No corpo de Cristo não tem pecado. A igreja é o corpo de Cristo. Jesus não vai vir buscar uma denominação. Jesus vai vir buscar a sua igreja. A igreja vai ser arrebatada. Então, o que acontece? O que está na corrupção é denominações, instituição. A igreja não. Jesus vai vir buscar os seus escolhidos. Ele vai vir buscar um povo seu, especial, zeloso e de posse. Então, nós estamos terminando mais uma conversa no nosso canal Trabalho Missionário, né? Hoje aqui com o nosso amado pastor Sérgio,
Desde já agradeço a presença do Senhor. Eu que agradeço, porque é mais uma oportunidade de eu pegar e expressar, não é? A verdade. Porque para quem está chegando hoje, pensa que evangelho é isso que estão pregando aí. Hoje o foco não é céu. O foco hoje é prosperidade. O foco hoje é uma série de coisas. Entende? E para quem é antigo, viu a doutrina, viu os crentes há um tempo atrás, 3 décadas. 3 décadas, quase 4 décadas, as coisas estão muito mudadas. Infelizmente. Mas a Bíblia tem que se cumprir. A Bíblia tem que se cumprir. E eu que agradeço essa oportunidade. A Igreja também Pentecostal Mundial ela também tem um projeto, né, pastor? Nós temos um projeto chamado Projeto Agreste, onde estamos lá no sertão do Agreste, lá em Pernambuco, né? Fazendo uma série de trabalho, né? Tanto na cidade de Altim como na Grota. Altim ainda é uma cidade e a Grota já está dentro da cidade de Cupira, um lugar que infelizmente não tinha evangelização, mas felizmente agora nós estamos trabalhando ali, que tem uma necessidade de tudo. Recurso lá é pouco. Recurso é pouco. As pessoas elas sobrevivem lá só do dinheiro da Bolsa Família. Algumas famílias. E muitas vezes com 5, 6 filhos. E chega na época da seca, a coisa fica mais difícil. Nós temos um projeto de ajudar esse povo e estamos trabalhando para isso. Que bom. Desde já agradecemos também a participação dos nossos ouvintes, né? Agradeço a todos que estão nos ouvindo e comentem, envie a sua sugestão também, nos ajude aí com os temas, né? Para que nós venhamos assim esclarecer mais, entender mais a respeito do assunto. E não deixe aí de acessar o canal também, seja um inscrito do nosso canal Atalai Missionário, e que Deus o venha abençoar a todos e a paz do Senhor Jesus.